Não tem jeito, tem que fazer, senão o governo federal ainda tem a facilidade de emitir moeda. Nós não temos essa facilidade, eu não tenho mais, o Estado do Rio não tem banco. O Ministério das Comunicações começou a desligar nesta terça-feira o sinal analógico da TV no Brasil. A cidade pioneira foi Rio Verde, em Goiás. Os moradores vão ter acesso a uma imagem com muito mais qualidade e garantido pelo sinal digital. Dona Luana tá craque. Ela ajudou até os vizinhos. Esse aqui é o conversor, o aparelho. Esse aqui é o conversor. A antena já está conectada aqui e ela é ligada para o lado de fora, porque se pôr ela para o lado de dentro não dá. O sinal chega como aqui? Ó, lindo, maravilhoso, viu? O conversor e a antena UHF são para sintonizar a TV digital. E ela nem precisou se desfazer da TV antiga. Eu amo minha caixinha de abelha. Quem tem uma TV mais moderna só precisa da antena UHF. Há um ano, os moradores de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, começaram a se preparar para o que aconteceu nesta terça-feira. O fim do sinal analógico de todos os canais da cidade, inclusive da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo. Nos próximos 30 dias, quem sintonizar o canal antigo, o analógico aqui em Rio Verde, vai encontrar esta mensagem na tela do Ministério das Comunicações e da Anatel, informando que o sinal foi interrompido. A partir de agora, aqui na cidade, só tem sinal de TV digital. Rio Verde serviu de teste para o plano do Ministério das Comunicações de encerrar o sinal analógico em todo o Brasil até 2018. Aqui, 85% das casas estavam adaptadas para a mudança, apesar da meta ser de 93%. Rio Verde, esse percentual ficou um pouco abaixo do estabelecido, mas em caráter excepcional, considerando que se trata de uma cidade piloto e considerando principalmente o nível de conscientização que a população tinha desse episódio, tomou-se a decisão de comum acordo entre todos os envolvidos com o Ministério e com a Anatel, que estava no momento de fazer essa transição. Brasília é a próxima cidade que vai ter só sinal digital e isso deve acontecer em outubro. Queremos fazer com que a experiência que tivemos em Rio Verde, ela possa servir de exemplo para que em Brasília não precisemos desligar com um número menor que os 93%. Daqui a pouco, depois do intervalo, os últimos números da Super Terça nos Estados Unidos. E os Rolling Stones anunciam show em Cuba. Propina, Caixa 2, Mensalão, Petrolão. A lama da corrupção vazou. A casa caiu. E quem lavava dinheiro entrou em outra lavagem, a Lava Jato. Que sejam premiadas as delações. Que a verdade seja ouvida por todos os seus ângulos. Chegou a conta e é em dólar. Adivinha quem vai pagar? Globo News. Nunca desliga. Estamos de volta a 1h19 pelo horário de Brasília. Americanos de 13 estados foram às urnas nesta terça para votar nas prévias partidárias das eleições presidenciais. Os resultados da chamada Super Terça são fundamentais para que um candidato consiga a indicação do partido. Para ter ideia do que está em jogo, os estados em disputa formam 1/4 de todo o eleitorado americano. Os enviados especiais Michele Marinho e Anderson Gásio estão em Houston acompanhando a apuração dos votos. A gente tem as projeções para o estado do Texas que confirmam as pesquisas. O Ted Cruz vence no próprio estado. Isso no lado republicano. No lado dos democratas, é a Hillary Clinton que leva
o estado. O Ted Cruz deve chegar daqui a pouco. Ele também levou Oklahoma. Essa é uma última notícia que a gente tem também. Vamos falar agora, Eric, sobre as projeções que nós temos até agora. A Hillary levou Alabama, Virgínia, Georgia, Arkansas, Samoa Americana e o Tennessee. O Sanders levou 2 estados, Vermont e Oklahoma. Trump levou Alabama, Georgia, Massachusetts, Tennessee e Virgínia. Ainda faltam outros estados alguns estados, por exemplo, como Minnesota, ainda não terminou, eles fazem o caucus, que são uma espécie de assembleias populares, eles ainda não terminaram a votação, então daqui a pouco a gente também tem esse resultado. Agora, esse mapa das eleições, ele começa a ficar mais claro, né, pelos estados que cada pré-candidato ganhou. E parece que o Trump e a Hillary estão mesmo nessa direção para eles dois serem os indicados, cada um por cada partido, né? Nessa matemática, Eric, por enquanto, o Trump tem agora 182 delegados, o Rubio 28, o Ted Cruz 22, a Hillary tem 405 e o Bernie Sanders 187. E a gente sabe que quanto mais delegados você tem, o pré-candidato tem, mais fácil, mais perto da Casa Branca ele fica. E projeções que acabaram de ser anunciadas pela imprensa americana constam que entre os democratas, Bernie Sanders deve vencer no Colorado, enquanto Hillary Clinton deve levar Massachusetts. No Partido Republicano, Marco Rubio deve vencer no Minnesota. A ONU fez um alerta. A Europa está perto de uma crise humanitária por causa da rápida aglomeração de imigrantes na fronteira entre a Grécia e a Macedônia. E de lá, a enviada especial da Globo News, Bianca Routier, mostra como está a situação. Os refugiados continuam chegando. Caminham por estradas, campos, carregam quem precisa. Fazem o acampamento, encharcado pelo temporal da última madrugada, transbordar de gente. As cercas que os separam do próximo destino rumo ao norte da Europa agora servem como varal. Alguns já estão aqui há 10 dias. Tentam levar uma vida normal. Mas basta um olhar mais atento para confirmar. A situação é precária. Num acampamento construído para abrigar 2.500 pessoas, estão 8.500. E o número não para de crescer. A superlotação está levando à falta de abrigos, banheiros. A organização Médicos Sem Fronteiras classificou as condições como trágicas. The main morbidities are related to respiratory diseases, dermatologic issues as well, common flu, coughing, especially for the babies, a lot of fever. Como se ainda não estivesse evidente, alguns refugiados fizeram questão de escrever nas próprias barracas: nos ajudem, está frio. E aqui, abram as fronteiras. Eles chamam a atenção como podem. Um barulho, gestos. São pedidos de socorro. O destino, a Alemanha. O país que só no ano passado recebeu 1.100.000 pedidos de asilo. Muitos dos imigrantes ainda não sabem, mas essa é apenas a primeira pedra no caminho nessa longa jornada pela Europa. A decisão do governo da Áustria de limitar a entrada de refugiados no país gerou um efeito dominó, que chegou até aqui, a fronteira da Macedônia com a Grécia. A Agência das Nações Unidas para Refugiados disse que a Europa está à beira de uma crise humanitária e que precisa agir rapidamente para evitar um desastre. Greece cannot manage the situation alone. It remains absolutely vital, therefore, that the relocation efforts that Europe agreed to last year are prioritized and implemented. E as autoridades da França seguem com a remoção da parte sul do campo de refugiados conhecido como a Selva, em Calais, mas em meio a protestos. O Corpo de Bombeiros teve que entrar em ação para apagar um incêndio na noite desta terça-feira, provocado por imigrantes que não concordam com a demolição do campo. Um dia depois de confrontos, as autoridades continuaram os trabalhos de remoção da parte sul.
A agência americana que regula alimentos e medicamentos emitiu novas recomendações com o objetivo de reduzir o risco da transmissão do vírus da Zika através da doação de tecido humano e de células usadas em procedimentos cirúrgicos e reprodutivos. Por exemplo, células-tronco, sêmen, córneas e válvulas do coração, entre outros. Segundo a agência, o impedimento a doadores deveria existir nas seguintes situações: caso tenham estado em áreas onde o vírus foi transmitido pelo mosquito, caso tenham sido diagnosticados com o vírus e caso tenham se relacionado sexualmente com parceiros que estiveram em áreas de risco nos últimos 6 meses ou que foram infectados também no mesmo período. A justiça inglesa condenou 14 homens por roubar objetos de museu avaliados em mais de 300 milhões de reais. E essa gangue ficou conhecida por fazer uma série de trapalhadas, como mostra o correspondente Pedro Vedova. A condenação dos 14 foi por crime organizado, mas bem que podia ter outro nome. Foi uma lambança atrás da outra. O primeiro fiasco aconteceu há 4 anos. Os cabeças da gangue pagaram um mercenário para roubar uma escultura chinesa. Ele entrou no museu, pegou a obra na mão grande e tacou na mochila. Os seguranças seguraram o ladrão ainda na escada. Um mês depois, a quadrilha visava essa casa de leilão. O vendedor conta que pareciam clientes, mas pularam o balcão e agarraram a obra de arte. Só não contavam com o peso daquela cabeça de rinoceronte. Um não aguentou, a peça foi ao chão. E eles saíram correndo. 6 semanas mais tarde, as câmeras filmaram os picaretas. Amarretadas, eles invadiram o museu e levaram 18 peças chinesas avaliadas em 90 milhões de reais. Crime perfeito? Nada disso. Eles esconderam as obras num terreno baldio, marcaram um X no mapa e cadê? Não encontraram o roubo, só que a polícia encontrou os ladrões. 8 dias depois, as peças foram encontradas, mas o grupo não parou por aí. Outros integrantes do bando insistiram contra o dom do fiasco e tiveram quase sucesso uma vez. Roubaram mais de 12 de obras avaliadas em 84 milhões de reais. As peças nunca foram encontradas. Os ladrões foram logo presos. A polícia achou pesquisas sobre as obras em computadores apreendidos, rastreou telefonemas, encontrou um carro cheio de digitais e até milhares de libras escondidas em sacos plásticos. Depois de juntar provas ligadas a cada um do grupo, veio a condenação. Eram 14 homens e um segredo. Queriam roubar, mas nunca souberam como. Cerca de 3 mil torcedores acompanharam o jogo entre São Paulo e Mogi Mirim agora à noite pelo Campeonato Paulista. O repórter Léo Bianchi tem as informações. O São Paulo recebeu o Mogi Mirim no estádio do Pacaembu em rodada atrasada do Campeonato Paulista. O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo. Nessa bola enfiada por Bruno, Rogério bateu na saída do goleiro. São Paulo 1-0. No segundo tempo, Paulo Henrique Ganso bateu no cantinho para ampliar. Placar final, São Paulo 2, Mogi Mirim 0. Ou de graça e ao ar livre em Cuba, no dia 25 desse mês. A banda vai se apresentar em Havana 3 dias depois do fim da também inédita visita de um presidente dos Estados Unidos. Barack Obama deve passar 2 dias em Cuba. A apresentação inédita foi incluída na turnê latino-americana da banda britânica, que já passou por Rio, São Paulo e nesta quarta chega a Porto Alegre. O show vai encerrar a passagem dos Stones pela América Latina e promete ser o maior de uma banda de rock em Cuba desde a Revolução de 1959. Até pouco tempo atrás, as músicas dos Stones eram censuradas em Cuba, acusadas de promover desvio ideológico. Sem dúvida vai ser um março agitado em Cuba. Agora, 1h29 pelo horário de Brasília, vem aí a reapresentação do Globo News em pauta e logo depois começa uma nova edição do Jornal da Globo News. Até lá, a gente encerra essa edição com um pouquinho mais de Rolling Stones.
falar de política? Como vocês preferirem. Tá na hora de saber quais são os lançamentos dessa semana. Obrigada, obrigada. Uhul, adorei. Olha, só se fala nessa alta do dólar. Vamos ver o que está acontecendo no mundo? Muito bem. E vocês não sabem quem é o nosso convidado hoje. Se a apresentadora louca deixar. Não importa o tema, aqui tudo vira uma conversa e você faz parte. Estúdio I, de segunda a sexta, às 14h. Globo News em pauta. Apoio Crédito Caixa, o crédito que resolve. Filho, você bem que podia trocar a lâmpada ali da sala, queimou faz um tempão. Pode deixar. Obrigada, filho. Não adianta resolver um problema e criar outro. Crédito Bom é aquele que cabe no seu bolso e resolve todas as suas despesas de início de ano. A Caixa tem o crédito rápido e fácil. Peça já o seu. Crédito Caixa, o crédito que resolve. Olá, boa noite, eu sou o Sérgio Aguiar, é muito bom estar de volta. Bom, Globo News em pauta, como sempre, traz as principais notícias do dia e pautas que você vai ver primeiro aqui. Deixa eu apresentar o trio de comentaristas que está comigo hoje no programa. Em São Paulo, Elizabeth Pacheco. Beth, o vice-presidente para a América Latina da maior rede social do mundo, passa a noite na cadeia, aí na capital paulista, tudo porque a empresa dona do aplicativo WhatsApp não cumpriu uma ordem da justiça. Pois é, isso mesmo, Sérgio. Muito bom também ter você de volta. O executivo do Facebook foi preso hoje pela manhã aqui em São Paulo, porque a empresa não disponibilizou dados desse aplicativo do WhatsApp para a polícia do Sergipe, que estava investigando uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas. Já teve história parecida há pouco tempo, né? Bom, em Brasília, Eliane Cantanhede. Eliane, novo ministro da Justiça e ele garante nada muda na Polícia Federal. Pois é, né? Dizer fácil, vamos ver se ele vai cumprir, porque o Brasil tá de olho nessa história, né, Sérgio? Queimadaço, hein? Não revela meu segredo, Eliane. E em Nova York, Guga Chakra. Guga, destaque para a chamada Super Terça, uma das etapas mais importantes da corrida à Casa Branca e também para alguns acontecimentos, digamos, bizarros na campanha. Olha, Sérgio, a campanha eleitoral nos Estados Unidos está inacreditável. Mas, enfim, hoje a Super Terça é um dos dias mais decisivos no processo eleitoral americano. Isso e mais no programa de hoje, então fique com a gente na próxima hora. Foram apenas 2 semanas de férias, mas, Eliane, tempo suficiente para deixar com certeza as orelhas da Beth Pacheco vermelhas, sabia? Olha, eu quero saber o seguinte, todo mundo perguntando pra gente na rua, aqui no CAT, onde está o Sérgio? O Sérgio Aguiar. E a gente fingindo que não sabia, mas a gente bem que sabia. E você vai ter uma surpresa que tem um monte de fotos sua por aí. Você vai meu ver. Deus, o pior é que eu estava na praia e tal. Será que tem da minha tatuagem? Agora, sabe por que eu falei da história da orelha vermelha da Beth? Porque durante as férias, por causa do tal desafio de correr a meia maratona, eu tive que treinar 8 dias dessas 2 semanas de corrida. Ou seja, não valeu como férias, né? Não está contando. Contou como trabalho, eu vou ter que tirar novas férias. Quer dizer que você falou muito mal de mim, então, imagino, Eu né? não falei, eu pensei. Eu correndo assim 10 quilômetros por dia e pensando, Beth Pacheco, como eu gosto de você. O que foi, Guga? Fez um Cooper ali antes de entrar no mar, né, Sérgio? Ali na areia fofa ali. Entre o hotel e a areia e o hotel. Tá bom, como era distante meu hotel. Vamos começar a trabalhar. O tradicional, aliás, vamos lembrar um destaque hoje, né? Porque eu voltei justamente no dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro, 451 anos. Teve bolo no Largo da Carioca, no centro da cidade. De acordo com os organizadores, a ideia inicial era que o bolo tivesse 216 metros, mas por causa da crise financeira, a prefeitura liberou apenas 20 metros. Eliane, aí, ó, até a crise está atingindo a comemoração do aniversário do Rio. Pois é, vai todo mundo emagrecer por causa dessa crise, né? Menos bolo, né? Muita crise, dá nisso. Tá certo. Bom, de repente tem esse lado bom, né? Talvez. E agora sim, a primeira pauta, que é a eleição nos Estados Unidos. Hoje é a chamada Super Terça, dia decisivo para os 2 partidos.
E não é que o destaque mais uma vez foi o republicano Donald Trump, Guga, e claro que não foi por conta de uma proposta de campanha. Não foi, Sérgio. Na verdade, dois jornalistas criaram um perfil numa rede social fingindo que era com o nome com o apelido do Mussolini, né, Il Duce, e começaram a colocar uma série de frases do Mussolini ali nessa rede social ao longo dos últimos meses, na expectativa de que em algum momento o Trump fosse compartilhar uma dessas frases. E o Trump acabou compartilhando uma das frases do Mussolini. A gente até tem a frase aí, ó, é melhor viver, é melhor tuitar, né, um dia como um leão do que viver 100 anos do que como uma ovelha. Então, porque ele é muito agressivo nas redes sociais, tudo, e ele não se arrependeu, né, de ter colocado a frase. Ele tem se envolvido em uma série de polêmicas, inclusive muitos grupos supremacistas brancos, grupos racistas, inclusive a Ku Klux Klan declarou apoio ao Trump. O Trump repudiou esse apoio, mas não repudiou imediatamente. Ele chegou a dar uma entrevista para a CNN, para um canal americano, que ele fala que não sabe direito do grupo, do líder do grupo, embora ele conhecesse, só depois que ele foi acabar rejeitando esse apoio desse grupo assumidamente racista aqui nos Estados Unidos. Sérgio, o nível está tão baixo que tanto ele quanto o Marco Rubio já se acusaram mutuamente de o outro ter urinado nas calças durante o debate. O Rubio falou que o Trump urinou nas calças no debate, o Trump revidou. Aí também estão falando, perceberam que a mão do Trump é pequena, né? Um programa de comédia aqui nos Estados Unidos no fim de semana. E que daí reza a lenda, quem tem mão pequena teria o órgão sexual masculino pequeno também. O Rubio pegou essa questão para começar a tirar sarro do Trump, dizendo que o Trump teria mãozinha. O Trump revidou para o Rubio, dizendo que não, que a mão dele é muito bonita, sempre foi muito elogiada, e que o Rubio que tem o Little Marco, né, o pequeno Marco, numa alusão também ao órgão sexual do Marco Rubio. Isso é eleição presidencial dos Estados Unidos, os dois são dois, um é o candidato favorito para ser do Partido Republicano, e o outro é o candidato favorito das elites do partido, o Marco Rubio. Ô, Guga, e, Sérgio, deixa eu aproveitar só para saber da Eliane. Essas brincadeiras irritam. Não, deixa eu aproveitar para saber da Eliane rapidinho. Oi. Eliane, discussão até do tamanho da mão em pré-candidatura nos Estados Unidos. Quer dizer, da mão não, né? Tamanho Enfim. da mão e de outras coisas, né? Isso aí está parecendo a briga lá do PSDB nas prévias do PSDB em São Paulo. Porque o PSDB não sabe fazer prévia, o Geraldo Alckmin já disse até que o PSDB só sabe escolher candidato tomando vinho em restaurante caro. Ele que disse, hein, gente, a gente não gosta de fofoca, né? O governador disse, ele é que sabe, né? Agora, na maior potência do mundo, que pode invadir os outros países, que pode inventar bomba de qualquer jeito nos outros países e sair invadindo o país dos outros. Você vê uma discussão desse nível, olha, sinceramente, só indo para Marte, né? Chega a ser assustador, mas hoje, reforçando, Guga, é o dia, como a gente chama de decisivo para os americanos, né? A super terça. Os favoritos devem vencer na maioria dos estados. Devem vencer, Sérgio. Só para terminar aqui lá, o Paul Ryan, que é o principal líder do Partido Republicano, presidente da Câmara dos Deputados, falou que esse tipo de discussão, esse tipo de pensamento não representa o Partido Republicano. O Mitt Romney, ex-candidato a presidente dos Estados Unidos, também disse que o Trump não tem qualificação para ser candidato a presidente. Eles têm criticado, o Partido Republicano tem buscado se afastar do Trump, mas ele é, sem dúvida alguma, o favorito para vencer na maioria dos estados onde ocorre primárias republicanas hoje. O Texas, que é o maior estado no caso, o favorito é o Ted Cruz, que é um candidato mais conservador, ele é senador pelo Texas, ele deve vencer nesse estado. Mas nos outros o Trump é favorito. O Rubio vai ver se consegue ganhar em pelo menos um ou dois, porque o Rubio ainda é a esperança do partido, mas cada vez mais o Trump se consolida como candidato republicano. Segundo as bolsas de apostas, ele tem 80% de probabilidade de ser o candidato do Partido Republicano. E o Partido Democrata, a gente fala muito do Partido Republicano porque de fato tem o Trump, ele é uma figura que chama muito a atenção das pessoas, da mídia em geral, mas no lado democrata ocorrem as primárias também. Hoje também são em 11 estados, a Hillary Clinton é favorita na maior parte dos estados. Claro que o Bernie Sanders deve ganhar em Vermont, que é o estado que ele representa
no Senado americano. Talvez ganhe mais 1 ou 2 estados, como Massachusetts, mas ele vai ter dificuldade ali na região sul dos Estados Unidos, onde o eleitorado democrata é mais representado por minorias, como os negros e os hispânicos, e tanto os negros quanto os hispânicos majoritariamente votam tanto no Partido Democrata, quanto mais especificamente na Hillary Clinton. Então a Hillary deve sair fortalecida, as bolsas de apostas colocam como 95% a probabilidade da Hillary ser candidata a presidente. Tende a ser, no final, Hillary contra Trump. Mas muita gente coloca como histórico, só para terminar, Sérgio, porque se o Trump tiver uma vitória arrasadora hoje, vai ser um grande baque para o Partido Republicano, porque visivelmente as elites do partido não o queriam como candidato, figuras históricas como Romney, John McCain, maior herói de guerra americano, Lindsey Graham, principal figura de defesa do Partido Republicano, outros senadores, todos deixaram claro que não votarão no Trump se o Trump for candidato, eles querem distância, quer dizer, seria quase uma implosão do Partido Republicano. E o Trump praticamente passa a dominar o partido, é muito histórico o que pode acontecer nessa noite. De qualquer forma, o Trump, se não for hoje, mais para frente, tende a ser, é o favorito para ser candidato republicano e sim tem chance de ser o futuro presidente dos Estados Unidos. Hoje é o principal termômetro aí nessas primárias para as convenções que acontecem no meio do ano. Sei que a Eliane não gosta de fofoca, mas está curiosíssima, então vou revelar o segredo para onde eu fui nas férias. Um estado decisivo nas eleições, que pode ser decisivo nas eleições americanas. Uma chance, Guga? Flórida, Sérgio. Você estava na Flórida, a gente vê aí, pela sua aparência muito saudável, corado aí, da Flórida. A Flórida é decisiva, só que a eleição na Flórida, a primária na Flórida, é no dia 15 de março. O Rubio, é a última chance do Rubio, ele é senador pela Flórida, de ganhar na Flórida e tentar se reerguer, mas já vai estar muito difícil. E na eleição final, a Flórida, a gente lembra, é um swing state, sem predomínio nem democrata nem republicano. Nas eleições do ano 2000, o George W. Bush venceu o Al Gore por centenas de votos ali na Flórida. Junto com o Ohio, é o estado mais importante das eleições americanas, Sérgio. Eu até queria saber lá, você, não sei se você ficou num hotel do Trump, ele tem muitos lá, se quem é mais popular lá, o Trump, o Rubio, quem que está levando vantagem. O que eu percebi é que o Trump não é levado a sério em boa parte ali das cidades por onde eu passei na Flórida. Na verdade, ele leva até na gozação a candidatura dele. Bom, vamos à próxima pauta, que é a política, só que aqui no Brasil. Você lembra do ajuste fiscal? A ideia central do ajuste é não gastar mais do que se arrecada, cortar gastos desnecessários, ou seja, não dá para esbanjar, certo? Bom, olha, na Câmara, um grupo de deputados quer ir para o balneário de Punta del Este, no Uruguai, para conhecer os impactos do jogo na cidade. Eliane, essa viagem era realmente necessária nesse momento? Olha, Sérgio, o mínimo que a gente pode dizer é que tem muita gente cara de pau, né? E querendo logo tirar uma casquinha do projeto de legalização do jogo no Brasil. Aliás, esse projeto da legalização tem o apoio do Palácio do Planalto, do Ministério da Justiça, exatamente porque você falou aí da crise, falta recurso, tem que arrecadar mais, então o governo já está de olho na legalização do jogo para aumentar a arrecadação, ter mais dinheiro, né? E o projeto já está bem adiantado no Senado, já na fase de receber emendas, e na Câmara foi criada uma comissão especial para analisar especificamente esse projeto. E, claro, né, esse projeto é super polêmico, muita gente contra, muita gente a favor, é muito difícil. Então, o deputado Marcelo Matos, do PDT do Rio de Janeiro, apresentou um requerimento, assim como quem não quer nada, entendeu? Sugerindo que uma subcomissão da comissão da Câmara vá para Punta del Este, no Uruguai. Nesse requerimento, né, pedindo essa viagem, ele defende a ideia da viagem, dizendo que é para os deputados se informarem em loco sobre o funcionamento dos cassinos, sobre todos os dados dos jogos, o reflexo no turismo, na economia, etc. Todas essas coisas que você consegue com muito mais facilidade, rapidinho, pela internet, ou com um mero pedido de informações ou ao governo ou ao parlamento do nosso vizinho Uruguai. Então, imagina só
um grupo de deputados e mais assessores dos deputados chegando em Punta, que é uma cidade linda, praiana, cheia de cassinos. Imagina o que eles vão fazer lá, né? Não é à toa que Punta del Este é o maior destino dos turistas estrangeiros no Uruguai, e inclusive de brasileiros, né? Tem brasileiro lá assim aos montes, né? Eu acho que até o maior número de turistas lá é brasileiro. Então, imagina os deputados, assessores lá, uma baita farra e uma farra com dinheiro público, né, Sérgio? Né, que essa viagem eles resolvem fazer em pleno verão. Em Punta del Este, né? Quando a cidade está fervendo, ou seja, poderia ter sido feita na baixa estação, no frio, quando ela fica vazia, quase ninguém vai para lá, os hotéis são mais baratos, tudo é mais barato, mas não, vai justamente nesse momento aí de agito da cidade. Diga, Beth. Não tem graça, né? Não, eu ia dizer que aí não tem graça, né, no inverno. Mas se eles só querem saber dos números, né? Não precisa ir no verão. Mas diga, Guga. Números quentes. Números quentes. Não, Sérgio, se for para ver cassino e efeito econômico, eu recomendo que eles vão para Atlantic City, que é perto de Nova York, New Jersey, dos lugares mais decadentes do planeta Terra, cheio de cassino falido, agora no inverno. Vai para lá, uma praia horrorosa. Teve um momento legal na época da Prohibition, que não podia, sabe? Mas manda eles para Atlantic City. Quero ver se eles vão para ficar lá naqueles hotéis que todos falidos ali, caindo aos pedaços em Atlantic City. Aí eles não vão para Punta, Las Vegas, né? Só na certa. Bom, vamos saber então como é que se vai sair ou não essa comissão para Punta del Este depois. Amanhã sai o resultado do Copom sobre os juros, que atualmente estão em 14,25% ao ano. Hoje teve protesto em São Paulo, a manifestação foi na Avenida Paulista, em frente à sede do Banco Central. A nova taxa básica de juros vai ser divulgada nesta quarta-feira e, como é tradição, Thaís Herédia vai estar no programa para comentar em cima do laço a decisão do Copom. Aí em São Paulo segue preso o vice-presidente do Facebook na América Latina, o argentino Diego Zodan. O motivo? O WhatsApp se recusou a passar informações exigidas pela Justiça e o WhatsApp pertence ao Facebook. Beth, até quando ele vai ficar preso, já sabe? Então, Sérgio, os advogados dele, né, de Diego Zodan, já entraram na justiça com pedido de habeas corpus, mas até agora não foi concedido alvará de soltura. E nesses casos de prisão preventiva, não há um prazo para o investigado deixar a prisão. A decisão é bastante subjetiva, depende muito de cada juiz, como cada juiz entende esse caso e sobre a necessidade desse investigado ficar detido. Ele passa, com certeza, essa noite na prisão. Ele está numa cela individual no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Segundo a Polícia Federal, o executivo foi preso a caminho do trabalho, no bairro do Itaim Bibi. Foi logo encaminhado ao Instituto Médico Legal para fazer aquele exame de corpo de delito, né? E de lá ele foi para a Superintendência da PF, da Polícia Federal, aqui em São Paulo, também na Lapa, onde ele prestou um depoimento. No fim da tarde, ele foi levado para esse Centro de Detenção Provisória. Segundo a assessoria de imprensa lá da Polícia Federal, o executivo respondeu a perguntas que foram encaminhadas pela Justiça de Sergipe. É o que eles chamam de carta precatória. A prisão preventiva dele foi pedida pelo juiz criminal de Lagarto, que é uma cidade que fica a 75 quilômetros de Aracaju, que ele é acusado de dificultar as investigações. Tudo começou, Sérgio, mais ou menos há uns 4 meses, quando a polícia investigava uma grande apreensão de drogas. A Justiça pediu ao Facebook informações sobre nomes de usuários e o conteúdo de uma determinada conta do WhatsApp, né? Nessa conta, eles trocavam mensagens sobre compra, venda de drogas. O Facebook, como você falou, é dono do WhatsApp, isso desde o começo de 2014, e não passou as informações. Aí, desde então, a empresa, o Facebook, vem sendo multada. Há 2 meses, paga na Justiça R$50 mil por dia. E no último mês, o valor subiu para 1 milhão. Aí a alegação do Facebook é que o conteúdo do WhatsApp só fica armazenado no aparelho. A administradora só tem acesso ao conteúdo, né, dessas mensagens enquanto estão em processo de transmissão.
É o que eles dizem. O fato é, Sérgio, que a briga já é antiga, não é a primeira vez que o Facebook descumpre uma determinação judicial. Em dezembro, agora, né, houve até uma suspensão temporária do WhatsApp como forma de punição. Você lembra, né? A gente ficou um dia inteiro sem trocar mensagens ali pelo aplicativo. E não custa lembrar também o caso que o Guga mesmo trouxe pra gente esses dias, não é em relação ao Facebook, mas tem a ver com essa discussão sobre privacidade na internet, né? A briga entre a Apple e o FBI, que queria obrigar a empresa a desbloquear o iPhone, que foi usado por aquele atirador do atentado de San Bernardino, né, na Califórnia. E aí fica... Do Facebook, eles se dizem desapontados com uma medida que consideram extrema e desproporcional. O Facebook diz que o WhatsApp opera de forma separada, mesmo assim afirma estar disponível para responder às autoridades brasileiras. Mais cedo, a nossa repórter Paula Araújo conversou com um especialista em direito digital. Ele propõe um debate pertinente. Precisa entender até que ponto esses dados devem ser entregues e até que ponto isso daí viola a intimidade e privacidade. Justamente por isso, com o objetivo de evitar violações a direitos dos usuários da internet, que a gente precisa de uma ordem judicial. Bom, Eliane, a gente tem aqui no Brasil a possibilidade de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. A quebra do sigilo digital também não seria, digamos, um avanço natural desse recurso ou não? É invasão de privacidade? Não, eu não acho invasão de privacidade, não. Se você tem uma quadrilha que ameaça a sociedade, porque nesse caso aí é quadrilha, é tráfico de drogas, etc., eu acho que a justiça tem o direito de quebrar esse sigilo. E acho também que uma empresa estrangeira que esteja sediada no Brasil, ela está sujeita, obviamente, às leis brasileiras e tem que cumprir as decisões judiciais. Agora, do outro lado, há uma questão política aí, Sérgio, porque é o seguinte, no momento em que você tem a Lava Jato, você tem os grandes empreiteiros presos, você tem dono aí de grandes conglomerados sendo levado para depor e tal, os políticos, presidente de partido e tal, é importante que a Polícia Federal não banalize a prisão. Quer dizer, você também não pode sair prendendo todo mundo, porque isso cria na sociedade brasileira a sensação de que, prende mais um, mais outro, isso não adianta nada, isso não serve para nada. Então tem uma questão jurídica, eu sou a favor de ter a quebra do sigilo digital, como você mesmo disse, já tem o sigilo bancário, o sigilo, enfim. Mas eu pondero que a questão política tem que ser também levada em conta. Deixa eu aproveitar para ouvir a opinião do Guga, né, Guga? A Beth citou um exemplo aí recentemente nos Estados Unidos, mas tem essas duas questões bem lembradas pela Eliane. A prisão em si e a questão da quebra do sigilo digital, o acesso às informações do aplicativo. Olha, Sérgio, é complicado. Aqui nos Estados Unidos, no episódio envolvendo a Apple, envolve de um lado a privacidade, de outro lado a liberdade. Essas empresas de tecnologia, elas levam em consideração muitas vezes o que os consumidores querem, eles temem que o Estado ou outros grupos, né, hackers, invadam a privacidade deles, então eles querem uma segurança ainda maior. A gente não pode esquecer que o Edward Snowden denunciou toda a espionagem da National Security Agency contra a população americana, contra a população mundial em geral, espionando inclusive a presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, espionando a Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha. Então é uma coisa muito complexa. Também essas redes sociais, claro, elas têm que respeitar as leis dos países, mas elas operam em países onde há ditadura, onde há regimes muito duros. Se elas abrem exceção num lugar, como fica, por exemplo, se a Arábia Saudita ou a China também, pelas leis locais, quiserem ter acesso a essas informações, no caso, muitas vezes, para perseguir opositores. E para essas empresas, mercados como o chinês especialmente, é extremamente importante. Eles não podem ter dois pesos, duas medidas, porque a China vai dizer, se vocês permitem no Brasil e nos Estados Unidos, por que não vai permitir na China? Vocês estão fora do mercado chinês. Para essas empresas, o mercado chinês é extremamente importante. Por último, Sérgio, já há uma série de maneiras da pessoa se comunicar por forma codificada por
mecanismos de mensagens similares ao WhatsApp que não tem como pegar. Isso sem falar naquela internet obscura que você coloca o Tor e daí ninguém tem como penetrar naquilo e é por onde, na verdade, os criminosos em geral, terroristas, hackers, se movimentam e ali não tem como pegar. Então, no final, é algo muito delicado. Talvez seja uma coisa pontual, mas a amplitude desse debate acaba sendo global e afetando uma série de questões de liberdades individuais. É liberdade contra liberdade e privacidade de um lado contra segurança e combate ao crime do outro. Uma balança muito difícil de ajustar, Sérgio. Exatamente, é um tema extremamente delicado, como lembraram os dois, o Beth, Guga e Eliane, né? Porque tem a questão realmente de acesso à privacidade, a necessidade de avanço na investigação, né? E hoje tudo se usa através de meio digital e, ao mesmo tempo, tem a questão da legislação do país, tem a questão individual e a própria discussão sobre a prisão do executivo. Claro, é tudo muito difícil realmente, né? São pesos e medidas que devem ser levados em conta mesmo, porque como o Guga bem lembrou, e como é que faz em países onde o regime é uma ditadura? É uma arma que pode ser usada realmente para ir atrás desses opositores. Então, é muito difícil, pode realmente abrir um precedente. Eu não sei se isso é determinante para você conseguir prender essa quadrilha, não sei até que ponto você, recebendo o conteúdo dessas mensagens, você consegue chegar à solução desse caso. Então, é tudo muito bem avaliado. Agora, vamos ver como é que fica daqui para frente o caso desse executivo especificamente, né? Porque o pedido de habeas corpus já foi feito, agora depende do juiz analisar até que ponto ele precisa ser preso para que a investigação continue fluindo de uma maneira positiva, né? Porque é isso que determina a prisão preventiva, né? Se a pessoa deve ficar presa para não atrapalhar futuramente as investigações. Eu acho que ele não fica preso mais amanhã, não. Tá certo. Desse caso e de outros que venham a acontecer, porque é certo de que a utilização dos meios digitais é hoje fundamental para todo mundo, né? Inclusive para atitudes ilegais. Diga, Guga. Não, só um negócio, Sérgio. Um executivo estrangeiro que trabalha para uma empresa estrangeira no Brasil, isso pode assustar, inclusive, empresas de outros países que queiram investir no Brasil e a decisão de executivos que decidam que possam ir ou não trabalhar no Brasil, porque eles observam isso acontecendo e realmente acende um sinal amarelo ali na cabeça deles. Será que vale a pena? Será que o Brasil é seguro para eu trabalhar? É complexo isso, não sei como que eles vão observar isso. Talvez algumas empresas pensem duas vezes em colocar a sede da América Latina em São Paulo, talvez se movendo para Buenos Aires, para Miami mesmo, Cidade do México ou outro lugar. É tão complexo que a Eliane se animou. É porque é o seguinte, Guga, empresas que têm esse medo de chegar aqui e cair numa esparrela é porque tem rabo preso, né? Porque se a empresa está temendo um processo na justiça, que demora e que vai chegar até lá, é porque a empresa sabe que está fazendo alguma coisa errada, né? Porque, evidentemente, um caso específico de formação de quadrilha, tráfico de drogas, é um caso muito específico. A gente não está falando aqui escancarar a internet e todo mundo vai lá e você acaba com a privacidade. A gente está falando de um caso muito específico. Além disso, o seguinte, o Brasil tem que cuidar dos interesses e direitos do Brasil e dos cidadãos brasileiros. Agora, o problema do Facebook com a China, com a não sei aonde, é problema deles, né? Nós temos que saber que a nossa justiça tem o direito de preservar o direito coletivo contra quadrilhas que ameaçam a sociedade e ter o direito de quebrar o sigilo bancário, fiscal, como já existe. Quer dizer, se uma empresa vem para cá e faz uma mutreta, ela está sujeita à quebra de sigilo. Então, é apenas, como o Sérgio falou desde o início, mais uma quebra de sigilo. Não é uma coisa específica. Primeiro, não é uma jabuticaba específica brasileira. Segundo, não é uma única quebra de sigilo, mas sim num contexto em que você tem que acreditar na justiça brasileira, né? Acho que a maioria aqui concorda que é um recurso válido para a investigação nesse processo e um questionamento talvez também da maioria se houve ou não excesso
na prisão do executivo do Facebook. Bom, e falando em rede social, vale a pergunta, por que as pessoas manifestam tanto ódio na internet? De repente, uma pessoa vira alvo e recebe uma enxurrada de críticas, um erro, um deslize, uma gafe são punidos com ofensas. Todo mundo aqui no programa, inclusive, já deve ter passado por isso. Já deve não, já passou por isso, posso garantir. Guga, você encontrou na ciência uma explicação para esse ódio todo? Exato, Sérgio. Pesquisas indicam que as pessoas, que todo mundo vive em questão de um júri terceiro. Que tem a pessoa que comete o erro, tem a vítima às vezes, mas quem pune mesmo são terceiras pessoas, que não têm ligação. E quando você age como um terceiro, você tende a punir muito mais do que como vítima. Uma pesquisa da Universidade de Londres, NYU aqui de Nova York, a Universidade de Nova York também fez pesquisa no mesmo sentido. Então, por exemplo, se você comete uma gafe agora no programa, fale algo que as pessoas considerem ofensivo, você vai ser muito atacado, ou você ofende uma pessoa, você vai ser muito atacado pelas terceiras pessoas, não pela pessoa, pela vítima que você atacou. Ela talvez até venha te perdoar, ela vai fazer uma negociação um pouco diferente em relação a você, mas os terceiros não. Isso historicamente é do ser humano ser assim, de querer punir, de gostar de ver a punição de alguém. Isso acontece nas redes sociais, mesmo fora das redes sociais, já a gente vê que as pessoas iam para as praças ver o criminoso ser decapitado ali na Revolução Francesa, ou mais recentemente até pelo grupo Estado Islâmico, as pessoas celebrando ali, vendo uma decapitação de alguém que elas não têm absolutamente nada a ver, que não cometeu um crime contra ela, e isso acaba se replicando na internet. As pessoas vibram ao verem alguém sendo punido, elas têm um certo prazer nisso. E a pessoa que é punida, que cometeu um erro, talvez merecesse ser demitida do emprego, ou sofrer uma crítica aqui ou ali, mas é diferente do que acontece em alguns casos, onde centenas, milhares de pessoas na rede social começam a atacar esse ser humano como se fosse o maior demônio no mundo, por ter cometido um deslize, coisa que todo mundo pode cometer, acontece, você fala um negócio, tem um certo comportamento que às vezes não agrada. Então realmente é algo muito sério o que ocorre. Aqui na campanha eleitoral americana é inacreditável o que está acontecendo, os ataques mútuos que ocorrem nas redes sociais. Por exemplo, uma republicana criticou o Donald Trump, os seguidores do Donald Trump destruíram a vida dela, teve que sair da rede social porque não tinha como, era um negócio assim, xingaram ela de absolutamente tudo, isso porque no caso ela não cometeu nenhum deslize, ela só criticou o Trump. E trazendo para alguns exemplos nacionais, como recentemente, né, alguns casos de tentativa de linchamento, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, de assaltantes, e a pessoa em si não estava envolvida nessa agressão depois ao bandido, mas outras próximas é que tentam linchá-lo pelo crime que ele acabou cometendo e não na tentativa de levá-lo até a delegacia preso. Pessoas estão mais envolvidas em agredir a pessoa que agiu de uma determinada maneira com um objetivo talvez indelicado, impreciso em relação a outra? Ou a um determinado assunto? Eu achei ótimo o Guga trazer essa pauta para a gente aqui hoje, porque num ambiente polarizado como o Brasil, e aí você tem um ambiente de crise econômica, de crise política, dessas coisas todas de Lava Jato, e isso está ficando, isso se transformou a internet num ringue da Polícia Federal, do Ministério Público, elas, em vez de tentar se defender, quando elas não têm defesa, elas partem para o ataque. E é muito comum elas atacarem não o fato, mas atacarem o mensageiro daquele fato. E aí atacam a gente da imprensa, né? É muito comum, inclusive mentindo. Eles põem lá que o Guga escreveu que o Sérgio é feio. E aí o Guga não escreveu que o Sérgio é feio. O Guga disse que o Sérgio é alto e põe lá, ele escreveu que o Sérgio é alto e feio. E aí aquilo vai 10 pessoas
1.000 pessoas, 10.000 pessoas, e aí o Google não consegue dizer, gente, eu não disse isso. Então, a verdade do Facebook, ou seja, das redes sociais, ela passa a se sobrepor à verdade, à realidade, né? E as pessoas, em vez de criticar os fatos e tentar se defender, elas continuam, esse jogo político, esse fla-flu que tem aqui no Brasil, continuam se dedicando a atacar os mensageiros. Mensageiro só traz a mensagem do que o Ministério Público, a polícia, a justiça estão discutindo e decidindo, gente. Não adianta fazer essa guerra. O reforço aí do que é realmente dito, que foi realmente dito, a verdade em si, já vem tarde demais, né? Porque o estrago já está feito, né, Eliane? Para consertar isso tudo é dificílimo. Agora, Beth, felizmente temos o outro lado também, que são as pessoas generosas nas redes sociais, que têm o objetivo de contribuir, de incentivar, de fazer uma crítica, inclusive, construtiva. Claro, claro, sempre tem os dois lados. São geralmente pessoas que têm mais argumento, né? Tem poder de argumentação, né? Então, quando você não tem muito o que dizer, você diz qualquer coisa, ataca, bate o pé e acabou, né? A gente viu, parece que ficou tudo muito mais claro na última eleição 2015, né? Que muitas pessoas da mesma família acabaram brigando, porque um vota anulado, outro vota do outro. Então, porque tem opiniões diferentes, porque são diferentes, né? É o antigo Coliseu, né? A gente está vivendo a era moderna do Coliseu, que as pessoas gostam de ver também a tragédia e, por outro lado, tem outras pessoas que gostam de defender quem está sendo oprimido. Então, tem os dois lados, ainda bem que sempre tem dois lados. Mas o assustador